Então, bom fim de tarde, né, a todos e a todas. Estou aqui hoje representando o professor Carlos Teixeira, que não pôde estar presente, está viajando, então vou ter o prazer aqui de acompanhar, né, o professor Eduardo para fazer a sua apresentação, né. Então, em mais uma sessão do Fórum de Interdisciplinaridade, nós temos hoje como tema a palestra é A Via Ascendente, Filosofia e Interdisciplinaridade, e estará conosco, então, conversando sobre esse tema, o professor Dr. Eduardo Luft, que tem mestrado em Filosofia, doutorado em Filosofia pela PUC, com 1 ano de estudos na Universidade de Heidelberg, na Alemanha, pós-doutorado pela Universidade de Frankfurt, Alemanha também. Atualmente é professor adjunto da PUC, atuou como professor visitante na Universidade de Bonn, é coautor de Ideia e Movimento, Criança Pensa, e autor sobre a coerência do mundo, as sementes da dúvida e para uma crítica interna ao sistema de Hegel. Propõe uma abordagem contemporânea em filosofia sistemática, integrando falibilismo generalizado e ontologia de redes. Então, um bom encontro a todos nós. Eu vou passar a palavra para o Eduardo e vou pedir só que, na hora dos debates, depois da exposição dele, vocês usem sempre o microfone, porque a sessão é gravada. Agradecer a colega e agradecer a presença de todos. Eu vou fazer minha apresentação em pé, depois eu sento para a gente fazer o debate, né? Queria agradecer a presença e também agradecer especialmente ao professor Carlos, que fez o convite para falar a vocês, né? Então, eu ministro uma disciplina nas quintas-feiras de tarde, que é uma transdisciplinar da Pró-Reitoria, em Filosofia da Ciência, e quando eu falo sobre os clássicos da área, etc., os alunos muitas vezes me perguntam para situar um pouquinho isso dentro da história da filosofia. E é o que eu faço, começando com esse quadro, né, que a tela quase não permite, pela variedade de autores, né, mas é para situar a gente um pouco na história milenar do pensamento filosófico. Eu costumo brincar que a filosofia, nesse sentido, é como se fosse o anti-Twitter, né? Eu não sei, deve ter muita gente aqui que lida com pesquisa de ponta, então às vezes tem que estar acompanhando os últimos resultados, né? E a fluidez do Twitter às vezes é necessária, né? Às vezes, eu tenho muitos casos que um colega às vezes está fazendo tese de doutorado e o maior drama que eles têm é não chegar no fim da tese, de repente, logo nos meses que antecedem a banca, descobre que tem alguém que descobriu lá, né? Ou fez uma tese sobre um tópico muito próximo do que a pessoa está defendendo, né? Então, essa ideia de uma fluidez, de um dinamismo radical, que tem muito na ciência de ponta, se contrapõe um pouco a essa durabilidade, essa perenidade da pesquisa filosófica. E esse quadro também é importante para situar a gente dentro da história da filosofia, porque, no fundo, nós somos filhotes do pensamento moderno. Então, em filosofia, seguindo essa ideia do anti-Twitter, né, em filosofia, você tem que sempre pensar em séculos, no mínimo. Então, a gente faz parte da virada cartesiana no pensamento ocidental. Descartes nasce em 1596. Então, você tem que pensar mais ou menos num modo de pensar que vem desde aquela época e que continua até os dias de hoje. Alguns usam o termo pós-moderno para caracterizar a nossa época, mas eu brinco que o pós-moderno, como a gente entende ele, é uma espécie de último alento da modernidade. Quer dizer, ainda é um pensamento de tendência moderna que está agora no seu começo de fim, vamos dizer assim, né? Então, nós somos pensadores modernos, nós somos uma parte de uma sociedade moderna ainda. E eu vou procurar, hoje, além de situar, começando a fazer essa situação, situando a gente na história da filosofia, mostrar qual a característica central do pensamento moderno que vem até os dias de hoje e
que eu costumo explicitar num conceito de crise de interpretação. Quer dizer, o sujeito moderno vive uma crise de interpretação, que eu agora vou mostrar a vocês. E por trás dessa crise de interpretação, de autointerpretação, nunca bem resolvida, tem uma certa leitura da própria filosofia e da relação entre a filosofia e as demais ciências. Isso vai ser a segunda parte da minha palestra. E, no final, eu vou procurar mostrar como, de certo modo, uma visão negativa do papel da filosofia na universidade vai ser superado por um renascimento oculto da filosofia pela via ascendente. O que é via ascendente, que é o título da palestra? São as duas vias da dialética para Platão. Tem uma via do pensamento filosófico e da dialética que parte das ciências particulares e vai em direção ao saber universal, parte das teorias regionais das ciências particulares e vai até uma teoria geral, e a dialética descendente segue o caminho contrário. Então, eu vou mostrar onde se enraiza essa crise de autointerpretação do sujeito, como isso impacta na visão que a gente tem da filosofia e na relação que a filosofia tem com as ciências particulares, um certo decaimento da filosofia explicado por causa dessa crise, e depois como a filosofia renasce de modo oculto por trás do que eu estou chamando com Platão de via ascendente, a dialética ascendente, que, no fundo, é a trajetória da interdisciplinaridade. Então, interdisciplinaridade, essa tese que eu vou defender, né? A interdisciplinaridade é, na verdade, a filosofia. E a gente não sabe disso. E não saber disso é algo estranho, chocante, por um lado, mas, ao mesmo tempo, uma oportunidade para quem gosta da filosofia. Eu vou explicar por que isso é assim. Então, o início da modernidade aparece em Descartes. Tem alguns historiadores da filosofia, do pensamento filosófico, que retrocedem isso até Nicolau de Cusa, Cusanos, que vai aparecer depois de novo no slide, vou mostrar por quê, que era um filósofo da Idade Média tardia, um dialético da Idade Média tardia, e que tem um livro chamado A Douta Ignorância, foi traduzida pelo colega Ullmann, na história da PUC. E como ele tem ali alguns traços de ceticismo e de dúvida já um pouco mais radicalizada, que vão aparecer depois mais forte ainda, de modo mais intenso ainda em Descartes, tem autores que retrocedem o início da modernidade para alguns anos, mas imaginem que a gente está nascendo ali com Descartes. Tem uma outra curiosidade nesse slide, que é a seguinte: vocês veem ali que tem uma setinha, as setinhas azuis e as setinhas vermelhas, né? Isso é uma espécie de grenal. Eu, quando comecei a filosofia na PUC, um professor que influenciou muito, que é o Sidney Lima, esse quadro está apresentado ali embaixo, no fundo está inspirado em aulas dele, né? O Sidney Lima sempre via a história da filosofia como um combate entre analíticos, que são os filósofos que seguem a seta vermelha, e dialéticos, que são os filósofos que seguem a seta azul. Isso vai ter um impacto na leitura que eu vou fazer depois da interdisciplinaridade, vou mostrar para vocês. Mas eu, hoje em dia, com o passar do tempo, eu prefiro ver essa contraposição, não em termos de grenal, mas em termos de ramificação do próprio pensamento dialético. Há um filósofo famoso chamado Whitehead, que diz que toda a história da filosofia é uma nota de pé de página nas obras de Platão. E se vocês acompanharem as setas, vocês vão ver que tudo nasce em Platão. Então, na verdade, eu prefiro ler isso como ramificações do pensamento dialético, em que alguns pensadores enfatizam traços da dialética que vão desembocar em certas características da filosofia. Por exemplo, os pensadores da linha azul ali tendem a ter uma posição mais dogmática, eles tendem a enfatizar uma teoria metafísica, uma metafísica do uno, e os pensadores de baixo tendem a enfatizar
uma posição de dialética que a gente chama de dialética negativa, quando radicalizados, que é uma teoria mais cética, há dúvidas sobre a possibilidade de conhecer o mundo, quer dizer, de fazer metafísica, e uma teoria que enfatiza o múltiplo e não o uno. Então, eu prefiro ver assim, só que complica um pouco mais, então estou usando o Grenal para facilitar, e ele vai nos acompanhar no decorrer da nossa palestra. Então, que crise vive a modernidade? A gente tem que pensar a filosofia moderna como nascendo sob o impacto da nova física. Então, Descartes, fundador da modernidade, é o grande físico da época, o grande matemático da época. Ele está fazendo pesquisas de ponta. E ele diz que tudo aquilo que ensinaram a ele na tradição, na verdade, não funciona. Basicamente, é a física aristotélica, que era uma física qualitativa, né? Teologia, a metafísica tradicional, que, no fundo, está ancorado lá, Tomás de Aquino, etc., mas está ancorado em Aristóteles, né? E ele vive, o Descartes, uma ruptura na ciência da natureza. Claro, o maior impacto é da nova física. E ele, então, pensa em refundar toda a filosofia a partir desse impacto. Qual é a característica dessa nova física? Que pensa a nova física? A nova física, que ainda é a rainha das ciências, é muito fácil ver isso. É por isso que eu digo que nós somos pensadores modernos e não se dá conta disso, né? Por exemplo, como nós fazemos pesquisa? Nós fazemos pesquisa mimetizando ou imitando a mãe de todas as ciências, que basicamente é física. Querem ver um exemplo? Por que filósofos publicam em revistas? A filosofia tipicamente é publicada em livros. O pensamento filosófico demanda extensão, né? Os tratados enormes, 800 páginas, crítica da razão pura, do Kant, etc., né? Por que a gente publica em revistas? Porque em física se publica em revistas. Eu não me lembro quantas páginas os físicos aqui me ajudem, mas o Einstein, quando publicou os papers que revolucionaram a física, não sei se tinha 3, 4 páginas cada paper daqueles, né? A física é produzida assim. E ela é a rainha das ciências para a gente. Ela é a rainha. Que tipo de visão do mundo tem a nova física? A nova física é uma espécie, eu tento sumarizar ela com a ideia, com o conceito de platonismo experimental. Nova física é uma espécie de platonismo experimental. Por que platonismo? Porque Platão tinha a convicção de que a realidade é estruturada matematicamente. Então, significa basicamente o seguinte, claro que vocês fazem pesquisa empírica, né? Mas não aceitem nenhum dado que não possa ser modelado matematicamente. Isso é platonismo. Junto com a ideia de experimentação. Por isso uma coisa um pouco curiosa, né? Platonismo experimental. Então, a nova física quer matematizar a natureza. A natureza tem que ser estruturada. A pesquisa da natureza tem que ser estruturada com modelos matemáticos, porque ela é, no fundo, estruturada a partir da matemática, né? Tem uma famosa afirmação do Galileu que diz que a natureza é como um livro aberto, um grande livro aberto, e para entender o que está contido nesse livro, vocês têm que entender a linguagem que ele é escrito. E a linguagem que ele é escrito é a matemática. Bom, se a natureza é estruturada matematicamente, agora surge um problema. Pelo seguinte, estruturas matemáticas são estruturas determinísticas. E estruturas determinísticas não permitem várias características que a gente associa normalmente à ação humana. Nós nos auto-interpretamos como seres livres, a gente escolhe. Mas uma estrutura determinística não escolhe nada. Todo o futuro está pré-definido de acordo com as regras da matemática. Nós nos vemos como seres criativos, inventivos. A natureza, a máquina não inventa nem cria. Ela funciona como um relógio bem ordenado, né? Então vem uma crise. Quando a gente interpreta a natureza como uma máquina determinada, Descartes usava o conceito de resistência, uma coisa que tem extensão, uma coisa que pode ser medida, né? A gente chega no impasse. E o impasse
pode ser explicitado na seguinte questão. Se a natureza é uma grande máquina, qual é o nosso lugar dentro da máquina? Dentro da natureza. Se tudo é a natureza máquina, então nós fazemos parte de tudo. Então nós somos máquinas. Se nós não somos máquinas, nós não fazemos parte da natureza. Mas que absurdo é esse? Ou tem alguma coisa errada com conceitos de natureza da nova física. E essa é a crise de autointerpretação. Essa crise não foi curada, ela continua. Ela perpassa quase todas as nossas pesquisas contemporâneas, tem essa crise dentro dela. Porque essas crises filosóficas duram, a filosofia dura. Né? A modernidade, o pensamento ocidental, conhece 3 respostas para essa crise. Na verdade, 4, mas eu vou simplificar com 3 respostas. Né? Uma resposta é dizer o seguinte: não, é verdade, a natureza é uma máquina. E, portanto, a única ciência plausível é a física. Há outras ciências? Não há outras ciências. Claro, há desdobramentos da física. Né? Então, quando o físico foi muito cansado de deduzir, fazer as deduções deles, né? Ele vai, vamos dizer assim, dividindo o seu trabalho. Né? Mas, no fundo, ele deduziria o mundo inteiro. Se dessem para ele um bom tempo para calcular, um computador muito poderoso, né? Ele iria das teorias fundamentais da física, toda a teoria da psicologia, a teoria do ser vivo, da psicologia, da sociologia, enfim, toda a teoria antropológica, as teorias antropológicas. Né? Essa abordagem ela foi seguida por... Está errado ali, eu coloquei Spinoza, tá? Deu um problema no slide. Spinoza e Hobbes. Aceitar a visão da natureza máquina e pensar, reinterpretar o ser humano como sendo uma máquina. Essa posição a gente chama contemporaneamente de fisicalismo. Fisicalismo, do ponto de vista teórico, significa reduzir todas as ciências à linguagem da física. Mimetizar a física, como eu estava dizendo antes. Né? Do ponto de vista da teoria do real, que a gente em filosofia chama de ontologia, né? Eu brinco sempre com os alunos, ontologia, o que é? Primeiro você tem que saber o que ela não é. Ontologia não é antologia. Antologia é o estudo das antas. Ontologia é a teoria do ser, teoria da existência. O teórico da física lê a existência, tudo que existe, todo o real, como estruturado matematicamente, como uma máquina determinada. Né? Essa é uma resposta plausível. Ela ainda vigora? Claro que vigora. Quanto da pesquisa contemporânea funciona assim? Todos aqueles que querem reduzir a teoria da psicologia, por exemplo, a alguma abordagem legível pelo platonismo experimental, por exemplo, reduzir todas as psicologias europeias, como eles chamam, né? De origem freudiana, psicanálise, etc., a uma neurociência que eu possa pesquisar no laboratório e modelar matematicamente, isso é fisicalismo. Tem um famoso autor contemporâneo, um físico, lida com teoria de fundamentação da física, teoria de cordas, né, que é o Brian Greene, que tem um livro, vários livros famosos, mas num deles, ele apresenta as teorias do multiverso, um livro brilhante, né? Ele não diz assim com todas as letras no título. No fundo, a antropologia é redutível à física. Não faz isso assim, ninguém faria isso assim, né? Chocaria a gente. Né? Mas ele bota numa nota de pé de página, assim, modestamente, ele diz assim, é claro que é muito difícil, né, extrair a teoria do humano, né, a antropologia, da física fundamental. Mas, no fundo, isso vai ser feito um dia. Porque toda a realidade é um desdobramento de cordas. É claro que nós, seres humanos, somos só cordas agitadas. Esse é o programa do fisicalismo. A segunda tradição, que talvez teve impacto maior ainda, ao menos do ponto de vista da própria filosofia e das ciências humanas, que, claro, não querem se ver reduzidas a desdobramentos assim muito longínquos da pesquisa fundamental da física, né?
que é o dualismo. A resposta dualista é o seguinte: muito bem, físicos. A natureza descrita por vocês, de fato, é uma máquina, mas há algo aí que não pode ser descrito por vocês. Esse dualismo pode ser de dois tipos. Ele pode ser um dualismo no real. Eu posso supor, por exemplo, que seres humanos são entidades muito especiais, né? Por alguma razão. A gente pode modelar matematicamente tudo na natureza, menos o ser humano. Por quê? Por alguma razão. Essa é a teoria do Descartes. O Descartes vai dizer que as coisas que têm extensão são legíveis pela física. O que não tem extensão, o pensamento, não pode ser. O dualismo. No real. Ou vocês podem citar um dualismo só de modos de pensar. Dualismo de tipos de descrição. Por exemplo, eu posso dizer que as ciências humanas elas usam os conceitos de um certo modo. Né? E só ela consegue, de algum modo, descrever, né, o fenômeno humano. E as ciências naturais têm outro tipo de descrição, que basicamente é modelagem matemática. Pesquisa empírica, modelagem matemática. Que funciona para muita coisa, mas não para o ser humano. Isso é o dualismo. E existe uma terceira alternativa, que é a associação da natureza com a vida. E isso tem um impacto muito importante no que eu vou dizer mais no final da palestra, porque essa associação entre a pesquisa do real como um todo e o conceito de vida é típica da tradição dialética. Isso vem dos neoplatônicos, vem de Platão, a noção de alma do mundo de Platão, que não tem nada a ver com o espírito vagando, não sabe-se lá onde, né? A alma do mundo tem a ver com a tese, a teoria de que o universo é uma totalidade auto-organizada. Isso vai aparecer nas teorias de sistemas, depois eu vou falar para vocês. Né? A origem está aí. Qual é a diferença desses teóricos que pensam a natureza em ligação com a metáfora da vida, depois isso tem que ser conceitualizado, né? E os primeiros pensadores que pensam a natureza como máquina? A diferença é que Schelling e Hegel, vários outros, né, se vem desde Platão, eles vão ser obrigados a repensar a física. Tem alguma coisa errada na física. Se vocês dizem que a natureza não é uma máquina, a metáfora da máquina, então tem alguma coisa errada com o tal livro da natureza pensado por Galileu. Só que você pensa o seguinte: qual é o pensador que vai agora tentar renovar ou modificar a física newtoniana? Ninguém. É muito difícil a gente pensar agora em fazer físicas novas, na época em que esses pensadores estavam trabalhando. Schelling está aí em 1801, Hegel em 1807. Então, o Schelling é uma exceção. Ele é um jovem filósofo, né, muito inteligente. É o pensador que vai ter a cátedra vai assumir uma cátedra na Universidade Alemã mais jovem, né, com 20 e poucos anos. Ele, como todo jovem impetuoso, assim, diz o seguinte: a física está errada, nós fazemos nova física. E eles fazem um jornalzinho de física especulativa para tentar modificar tanto a visão que a gente tem de natureza-máquina, quanto a visão que a gente tem de ser humano e repensar todo o sistema filosófico. Isso aí foi muito ridicularizado por cientistas da época, porque ninguém aceita uma física rival. Hoje em dia, é algo muito mais fácil de fazer, porque já há físicas rivais. Eu vou falar um pouquinho disso no final da palestra. Na época do Schelling não tinha com quem dialogar na física. Certo? São as três principais respostas à crise de autointerpretação do pensamento moderno. Do ponto de vista da filosofia e da visão que a filosofia tem de si mesma, a posição que prepondera é o dualismo. O que é o dualismo? O dualismo é um corte radical entre natureza e sujeito. A gente já viu. Isso pode ser um corte entre realidades, né, mundo humano e mundo natural, ou pode ser um corte em tipos de descrição, de uso de conceitos, né? Mas é um corte. Eles dividem o pensamento humano em dois. Isso aí aparece contemporaneamente na famosa briga em torno das ciências
como é que é a briga em torno das ciências entre as ciências humanas e ciências naturais, né? A luta entre ciências humanas e ciências naturais. Uma situação muito curiosa aqui é o seguinte: a filosofia tem uma característica própria. Ela é uma pesquisa de fundamentos, se vocês quiserem. Ela é uma pesquisa. Qual é a diferença de filosofia e ciências particulares? É generalidade. A pesquisa filosófica é mais geral, não muito diferente do que isso. Eu costumo brincar com um exemplo para os alunos. Imagine uma pizza, né? Eu dou esse exemplo nas sextas-feiras, às 10 da noite, o que não é muito agradável para os alunos, naturalmente, então eu faço um exemplo bem rápido, né? Imagine uma pizza. Aí eu boto a foto da pizza assim para eles, né? Imagine que cada ciência particular come um pedaço da pizza. A física come um pedaço, a biologia é outro, a psicologia é outro, a sociologia é outro. O filósofo é o cara meio doidão que quer comer a pizza inteira sem passar mal depois. Isso é. O filósofo quer ter uma teoria universal. Ele não quer fazer uma ontologia regional, ele não quer fazer uma teoria de setores do real como um todo. Ele quer abarcar o todo do real, certo? Do ponto de vista do conhecimento, a mesma coisa. Quando a gente diz que a gente defende a dúvida no conhecimento, que é uma corrente que a gente chama de ceticismo em filosofia, a gente não está falando de dúvida sobre o conhecimento da física, ou sobre o conhecimento da biologia. A gente está falando de uma dúvida sobre o conhecimento em geral. A pesquisa filosófica tem essa generalidade. Então, quem defende um dualismo, mesmo que sendo de qualquer área específica, no fundo está adotando uma posição filosófica, porque ele não está defendendo dualismo entre áreas da física. Ele está pegando todo o conhecimento humano e está dizendo: existe um corte radical entre o modo como se faz pesquisa em ciências humanas e o modo como se faz pesquisa em ciências da natureza. Quem faz isso é a filosofia. E tem autores aí, Kant, vários outros, né? Ou autores que não vêm da filosofia, mas assumem uma posição filosófica e fazem isso. O mais curioso do dualismo, isso explica um pouco o caráter pervasivo dele na nossa cultura, é o seguinte: o ato que constitui o dualismo é, ao mesmo tempo, ocultado. A psicanálise tem um termo para isso, que é o termo de repressão. Verdrängung, em alemão. Repressão. Repressão é o seguinte: vocês têm um problema emocional muito importante na vida de vocês, e ele é um problema muito chocante, e você sofre muito com esse problema. E vocês têm, então, um mecanismo interno de ocultamento desse problema para poder lidar com ele. Né? Mas ele está lá, subjacente a tudo que faz, e às vezes esse problema emerge. O dualismo é a mesma coisa. Quem fez o dualismo é o filósofo, ou filósofos, ou pensadores que se colocaram na posição da filosofia. Eles fizeram o dualismo. Mas o mesmo ato que constitui o dualismo aniquila o discurso filosófico como um discurso legítimo. A filosofia é como que destronada da sua posição como saber geral. No mesmo movimento. É como se a modernidade achasse o dualismo tão importante, né? Por que importante? Porque, bom, a gente consegue conviver com as duas leituras, né? A natureza é máquina, mas nós não somos, né? É tão importante que ela oculta aquele ato de gerar o dualismo e deslegitima qualquer pensador que queira repensar de novo esse ato. Não se pode mais fazer filosofia. Acabou a filosofia. Mas a mesma coisa, quem é que decretou a morte da filosofia? Qual foi o cientista raivoso que disse agora não se faz mais filosofia? Não são cientistas, são filósofos. Está 3 para vocês. 2 são considerados os principais filósofos do século XX, muita gente, né, por causa da influência que tiveram. Né? Wittgenstein, expressamente decretou a morte da filosofia. Heidegger e Cioran. 3 pensadores. A filosofia ela desaparece por um ato de ela autoconsumou, né? Uma espécie de suicídio intelectual. Né? Tem um filósofo que é o autor que eu mais estudo na minha pesquisa, que é o Hegel. Né? O Hegel diz que a filosofia é o seu tempo apreendido em pensamento. O filósofo, de algum modo, ele pega as ideias que estão por aí, né, na cabeça das pessoas, e conceitualiza essas ideias. Não porque ele queira fazer isso, porque isso é assim, a filosofia faz assim.
E muitas vezes depois que a cultura já está enderrocada. Platão nasce. O Platão vive o seu apogeu na decadência da cultura grega. O que o Heidegger, o Wittgenstein e o Thoreau estão fazendo é expressar conceitualmente a morte consumada da filosofia por esse ato fundador na cultura moderna. A filosofia é destronada. E ocorre algo muito interessante. Ao mesmo tempo que a filosofia é destronada como uma pesquisa filosófica, quer dizer, uma pesquisa que tem pretensão de generalidade, né, que perpassa todas as áreas do conhecimento, ela decai, o filósofo agora fica uma espécie de um desespero intelectual. O que eu faço? O que eu faço se aquela pesquisa universal não é mais legítima? Não existe mais metafísica como a teoria geral da realidade. Quem faz isso é físico. O filósofo não faz isso. Então, o que eu vou fazer? Agora ocorre um fenômeno curioso. Não podendo mais fazer pesquisa de fundamentos, pesquisa fundamental, não podendo mais fazer a mais geral das pesquisas, que é a sua pesquisa própria, o filósofo começa a procurar um objeto de pesquisa, mas um objeto que se confunde com os objetos seccionados, regionais da ciência particular. Por exemplo, surgem os filósofos da vida. A filosofia, eu coloquei a filosofia não se faz mais, né? Aí vem uma contraposição entre ciências humanas e ciências naturais. Do ponto de vista da filosofia, um guardião das ciências naturais, positivismo, né? Coloquei o Carnap ali, né? E do lado das ciências humanas, o Habermas. São filósofos conhecidos, contemporâneos, né? Nessa disputa. E surgem as filosofias da vida. É como se o filósofo dissesse assim: tudo bem, físico, né? É verdade, a única pesquisa legítima sobre o real é tua. Só que é o seguinte, a vida não pode ser modelada matematicamente. Isso aqui é meu. Isso eu faço. E aí, de repente, a física invade a biologia e você tem ciência, né, platonismo experimental. Da biologia vem o darwinismo, né? E ela é tomada como objeto filosófico. Aí o filósofo diz o seguinte: muito bem, a biologia eu cedo. A biologia eu cedo, mas a psicologia eu não cedo. Então vem as filosofias da mente, philosophy of mind. Philosophy of mind, filosofia da mente, eu vejo como um sintoma. A filosofia da mente não é um campo propriamente filosófico. É um sintoma. E aí o filósofo é surpreendido porque começam a emergir pesquisas de ponta no platonismo experimental da psicologia, ciência cognitiva, neurociência, né? E a mente é tomada. E assim, vocês estão vendo? O filósofo já não pesquisa mais a pesquisa geral, pega um objetivo particular e aquele objetivo vai sendo tomado dele. Pega outro, vai sendo tomado dele. Esse é um avanço das ciências naturais sobre as ciências humanas. Isso é o que motiva a guerra das ciências. As ciências humanas estão à defensiva. O campo vai sendo tomado. Elas se revoltam. É por isso que vem a publicação famosa do escândalo do Sokal, se lembram? Em que alguém que está na ala das ciências naturais publica um artigo numa revista de Ciências Humanas debochando das filosofias pós-modernas, se vocês quiserem chamar assim, e tem toda uma briga. Essa briga ocorre por causa do dualismo e por causa do avanço das ciências naturais sobre o suposto objeto filosófico. Aí o filósofo vai sendo atacado e vai tentando pegar um outro objeto, vai indo. Agora deixa eu fazer um stop e contar uma história para vocês. Por que síndrome da casa tomada? Porque eu quero explicar isso de um modo mais assim acessível para os alunos, né? Então eu uso uma imagem que vem de um conto do Cortázar. Cortázar, famoso contista argentino, né? Tem um conto chamado Casa Tomada. E esse conto, eu vim descobrir depois, me corrijam o pessoal que vem da letras, da literatura, né?
eu vim descobrir depois que esse conto teria sido o primeiro conto que o Cortázar mostrou para o Borges, e o Borges publicou, que são os primeiros contos do Cortázar. E o conto funciona assim. Tem 2 irmãos, eles vivem irmão e irmã, eles vivem numa casa enorme. Eles já estão com seus 40 e poucos anos, eles nunca casaram, os 2, culpam isso talvez um pouco pela memória essa que eles querem preservar na casa, né? Laços familiares. E a casa tem 8 cômodos, eles vivem muito nos quartos, entre quarto e cozinha, e um pouco mais para trás tem um corredor longo, o corredor dá para uma biblioteca. E lá para trás da biblioteca tem mais quartos, mas eles nunca vão naquele espaço da casa, nem conhecem mais a casa é grande demais. Um dia eles estão conversando, o irmão e a irmã, e eles começam a ouvir ruídos que vêm lá da área da biblioteca. O irmão fica assustado. Ele começa a achar que a casa está sendo invadida. E ele vai correndo para o corredor e fecha a porta que dá acesso à biblioteca. E volta para ocupar o espaço que restou. Num dia, uns 2, 3 dias depois, eles estão conversando, escutam de novo um barulho, e o barulho agora começa a ficar mais perto. Parece que o pessoal passou pela porta trancada e agora está começando, está próximo ali da cozinha. E ele vai correndo, fecha a porta da cozinha, vai para os últimos cômodos e começam a sair da casa, e a casa vai sendo tomada. Eles não sabem por quem, da casa tomada, né? Mas as vozes indicam que tem alguém tomando a casa. No fim, o conto termina, eles saíram da casa, fecharam e foram embora. E eu costumo dizer que essa é a história da filosofia, né? Lá, principalmente na idade moderna tardia que a gente vive, né? A filosofia, antes, ela não tinha um lugar na universidade. A filosofia, ela passava por todas as casas. Qualquer área da casa era uma área propícia para iniciar um estudo filosófico. Porque a filosofia, sendo geral, perpassa todas as áreas da casa. O que ocorre com essa crise de autointerpretação do homem moderno é que a própria filosofia entra em crise e ela não tem mais lugar nem na pesquisa que envolve toda a casa, ela, de repente, é compartimentalizada. Ela é reduzida a um cômodo da casa. Mas isso é paradoxal, porque ela não tem uma pesquisa regional. A filosofia não estuda um objeto determinado. E esse é o paradoxo. Quanto mais a filosofia perde a sua condição de ciência geral, e quanto mais ela se fixa em objetos particulares, em setores específicos da realidade, mais ela aprofunda a síndrome da casa tomada. E mais ela vai sendo atacada, até que depois não sobra nada. A filosofia não estuda a mente. Porque isso aí quem estuda é ciência cognitiva, neurociência, o que for. Se existe mente, né? Para o fisicalista não existe mente, né? Ela estuda, então, a linguagem. Mas aí vem as teorias empíricas da linguagem, né? Platonismo experimental da linguagem, aplicação de redes da linguagem. Né? Então a gente estuda pelo menos o dever ser. O dever ser é o seguinte, ética. O filósofo não faz nada. Tomaram tudo da gente. Mas, assim, na ética ninguém mexe. Mas aí vem éticas naturalizadas. Blá, blá, blá. Cadê a filosofia? Morreu. A filosofia não morreu. A filosofia, na leitura errada que a gente fez dela, morreu. Mas a filosofia está viva, bem vivinha. Bem vivinha. E agora, para explicar por que ela está vivinha, e explicar a conexão entre interdisciplinaridade e filosofia, e mostrar que, no fundo, a pesquisa interdisciplinar é a pesquisa filosófica, não sabida, não percebida, né? A gente tem que ter em mente as opções que a modernidade nos deu de resposta à crise de autointerpretação. Uma era o fisicalismo, sim. A outra, o dualismo, sim. A terceira era pensar a natureza como vida. São as teorias da auto-organização, que vão
que tem sua gênese na alma do mundo, de Platão, vão desembocar em todo o neoplatonismo, Próclo, Plotino, vão entrar em Agostinho, Cusanos, Spinoza. Spinoza influencia os filósofos alemães, Fichte, Schelling. Schelling faz um jornalzinho de física avançada, né, tentando combater a física newtoniana. Isso vai para Hegel e vai em Marx. É o último projeto de filosofia sistemática. Filosofia sem cômodos. Filosofia que percorre toda a casa. O último projeto filosófico, no sentido do que a tradição entendia por filosofia, está no marxismo. Como a gente sabe, o marxismo colapsou violentamente. Mais um motivo para a crise da filosofia, esse colapso aí. Mas a pesquisa, com todos os traços de uma teoria da vida, natureza como vida, renasce dentro das ciências. Essa pirâmide, eu costumo usar porque ela é a gente simboliza com a pirâmide de Platão, né? A dialética ascendente vai das pesquisas regionais, das ciências particulares, em direção a uma teoria universal, e a dialética descendente vai do universal até o particular. Então, essas duas tradições têm duas teorias rivais sobre o que é o real. Isso é um pouco complicado, mas eu vou dizer de modo bem simples. Tá? São duas ontologias rivais. Ontologia e teoria do real. Rivais. A teoria das setas azuis é uma ontologia relacional. O que existe, existe em relação sempre. Isso vai desembocar depois teoria de sistemas, teoria de redes, contemporaneamente. Né? As ontologias na linha vermelha são ontologias atomistas. Como isso é pesquisa filosófica, perpassa todas as áreas. Deixa eu citar algumas. Em biologia, a filosofia da vida, a filosofia da biologia, do Dawkins, é um atomismo. O Dawkins pensa toda a seleção natural como focada no gene. O gene isolado é o lugar, vamos dizer assim, onde dá a seleção natural. O Kaufmann, que é outro biólogo, pensa sempre em genoma. Genes ligados com genes no genoma, o genoma ligado com o ambiente, etc. Ontologia de sistemas, né? Teoria de sistemas. Pense em economia. A economia que se dá nas universidades hoje em dia ainda é uma teoria de agentes racionais. É um atomismo ontológico. Mas vocês têm hoje em dia começo de economias da complexidade, que são ontologias relacionais. Essas ontologias relacionais, que estão renascendo agora, elas significam o renascimento da pesquisa filosófica da tradição da linha azul ali de cima. Tradição dialética. Isso entra na ciência da natureza por um autor que é isso aparece ali, o Bertalanffy. Bertalanffy, lá na ponta, ele estuda em Viena, e naquela época os biólogos, os cientistas em geral, eles estudam também filosofia. E o Bertalanffy estuda Nicolau de Cusa, que é um neoplatônico tardio. Ele não só estuda o Nicolau de Cusa, ele faz uma tradução do De Docta Ignorantia, que foi traduzida pelo colega Ullmann. Né? Ele faz uma tradução e faz um prefácio de 100 páginas da obra do Nicolau de Cusa. Ele foi influenciado por essa tradição, que pensa a natureza como vida, sistema auto-organizado. Ele pega essas ideias e introduz na biologia como teoria de sistemas. Essa teoria foi influenciada, portanto, por Platão. Ó. Toda a história da filosofia é uma nota de pé de página na obra de Platão. Toda a história da ciência, porque a ciência, no fundo, é filosofia aplicada, né, é uma nota de pé de página nas obras de Platão. Teoria de sistemas vem de Platão. A outra influência de Platão vai para a teoria das ideias, vai pela biologia clássica, que a gente chama de biologia de museu. A biologia do museu é assim. O biólogo vai pesquisar a natureza e descobre uma ossada. Vamos simplificar, tá? Ele pega a ossada, abre uma gaveta no museu, bota A. Vai pesquisar de novo na natureza. Se ele descobre a mesma ossada, bota na mesma gaveta. Se ele descobre outra, ele abre uma nova gaveta.
Letra B. São as espécies naturais. As espécies, teoria das espécies fixas do Linneu vem da teoria das ideias de Platão. O darwinismo bagunça tudo isso. Não existe ideias imutáveis. Os padrões informacionais que estão contidos no genoma mudam. A ontologia é uma ontologia processual, não uma ontologia fixa. Expressa mais o Platão tardio do que o Platão da teoria das ideias da República. Não posso falar isso agora. Essa teoria das espécies dinâmicas, como história natural, que evolui no tempo, essa ontologia de processos, vai casar com a teoria de sistemas e vai gerar a teoria de sistemas, olha o nome complicado, teoria de sistemas adaptativos complexos. Teoria de sistemas, vida, auto-organização. O ser vivo, uma totalidade em movimento, auto-organizada. Adaptativos, adaptação natural, darwinismo. Complexos, complexidade. Complexidade significa o seguinte: eu não posso deduzir as leis da biologia das leis da física. Não posso deduzir as leis da psicologia das leis da biologia. Complexidade. Irredutibilidade. A teoria da natureza como vida, que vinha de Bertalanffy e foi aplicada na pesquisa regional, na biologia, começa agora a se espalhar pelas ciências. Isso é o começo das pesquisas que motivam a gente tanto na interdisciplinaridade. As áreas vão sendo todas conectadas. Um paradigma que era da biologia começa a se espalhar. Eu um dia estava numa livraria que nem existe mais, as livrarias vão rareando hoje em dia, né? Eu estava numa livraria, não sei se vocês conhecem, na Marquês do Herval, se não me engano, que era uma livraria que só tinha livros em inglês. Lembra? E era uma livrariazinha. Um dia eu cheguei na livraria e eu li, tinha a capa de um livro. O título era A Vida do Cosmos, The Life of the Cosmos. A Vida do Cosmos. Lembrem o que é a vida, natureza como vida, neoplatonismo. É a terceira resposta à crise de autointerpretação. Autointerpretação da modernidade, quer dizer, são os teóricos da linha azul da filosofia, da história da filosofia, os dialéticos, né? Eu chego na livraria e tem um livro lá que é A Vida do Cosmos. Bom, pensar o universo como vida neoplatônico. Puxo o livro, não tem nada de filosofia, física de ponta. Como é que tem uma pessoa fazendo física de ponta pensando a vida do cosmos? Bom, eu leio e fico fascinado com aquilo. Eu depois apresentei para o meu professor, o Cine Lima, que eu já comentei com vocês, né? Ele também ficou fascinado, pediu para o Unicinos traduzir, tem uma tradução desse livro, disponível em português. De quem era? Do Lee Smolin. Lee Smolin é um físico de ponta. Eles não têm domínio de filosofia, não conhecem filosofia, conhecem pouco de Leibniz, por causa da teoria relacional do espaço. Não... Como é que chegou essa teoria no Smolin? É porque o Smolin, estudando teoria da evolução e seguindo esse passo aí, que óbvio que isso não é premeditado, né? Seguindo esse movimento de generalização da teoria de sistemas, né? Entra em diálogo com o Kaufmann, que é esse teórico que pensa a vida como uma totalidade em rede, né? O holismo, que a gente chama, ontologia relacional. Convida o Kaufmann para ir para a Penn University. O Kaufmann estava no Instituto Santa Fé. O Kaufmann vai para a Penn University, junto com o Smolin, e ensina para o Smolin teoria da evolução, claro que já conhecia, né? Mas dialoga nesse sentido. E o Smolin ensina para o Kaufmann física e cosmologia. O resultado é que o Smolin faz uma teoria de evolução cosmológica e o Kaufmann faz uma teoria de cosmologia também. O debate entre eles, né? Como é que eles chegaram nisso? É a generalização desse passo aí. É essa caminhada de dialética ascendente. Isso depois virou teoria de sistemas aplicada à economia. O clássico disso está ali, o Pine-Hocker. A origem da riqueza. Dialogando com Adam Smith, né?
pensando a economia como sistema complexo adaptativo, como sistema evolutivo. O Smolin pensando a cosmologia dinâmica. Pensem o seguinte, assim como a biologia do museu pensava as espécies como fixas, muito da física ainda se faz pensando as leis da física como fixas, né? Agora imaginem que as leis da física são padrões do universo que mudam com o tempo, porque o universo evolui. Isso é a cosmologia evolutiva do Smolin. E vai sendo generalizado, e aí você chega numa ontologia. Eu chamo ontologia de redes, porque se eu chamar de ontologia dialética, ninguém lê o que eu faço, nem me escuta mais. Porque o movimento ele é antidialético contemporâneo, na filosofia e na cultura em geral. Eu acho que muito tem a ver por causa da crise, do colapso do marxismo. Né? Foi uma tragédia do ponto de vista cultural. Né? E provavelmente por isso. Mas é a velha ontologia. O que é ontologia dialética? Ontologia de processos, ontologia relacional, ontologia de auto-organização, pensar a natureza como vida. Né? E aí eu vou encerrando a minha apresentação. O resultado funciona mais ou menos assim. A filosofia entrou em crise. A filosofia entrou em crise como uma consequência tardia da crise da modernidade. A filosofia entra em crise e começa a perder não só a sua estima intelectual, o filósofo não tem mais a autoridade epistêmica, a gente chama, para descrever como as coisas são, não se faz mais ontologia, quem faz isso é física. Né? Ele perde a sua estima, ele comete araquiri filosófico, vamos dizer assim, vários deles comentando o fim da própria filosofia. Decai a filosofia. Mas, de certo modo, a gente passa com isso a reler a filosofia de outro modo, de um modo errado. Como se a filosofia tivesse um objeto específico, né? De uma área só. Vida, mente, etc. Como eu mostrei para vocês. O que acelera ainda mais a crise da filosofia. Mas, de repente, o pessoal começa a falar em interdisciplinaridade. Vamos fazer um prédio de pesquisa interdisciplinar. Aí, interdisciplinaridade está na moda. Blá, blá. E quando eu digo para vocês, mas, pessoal, interdisciplinaridade é filosofia. Filosofia é interdisciplinaridade. Eu dou minhas aulas na quinta-feira fazendo dialética ascendente. Tem alunos meus aqui. O pessoal vem de todas as pós-graduações da universidade, da medicina, da psicologia, do direito. Eles vêm de sua pesquisa regional, começam a conhecer teorias filosóficas gerais em epistemologia da ciência, começam a fazer a caminhada ascendente. Eles estão fazendo a pesquisa interdisciplinar numa sala de aula. A gente faz isso, vocês fazem isso o tempo inteiro hoje em dia, porque hoje em dia todas as ciências estão conectadas umas com as outras, né? Cada um de vocês, quando dá a mão para o colega do lado, o químico dá a mão para o biólogo dá a mão para o físico dá a mão para o psicólogo, sei lá o que for, né? Cada vez que vocês dão a mão um para o outro, vocês estão aumentando o círculo da pesquisa, vocês estão chegando mais perto da filosofia. Vocês estão fazendo a filosofia renascer. Mas ninguém sabe que isso é filosofia. E eu finalizo com uma peça de teatro do Tancred Dorst, que é um autor alemão. A peça de teatro é assim. Tem um sujeito que está desesperado porque quer saber quem é Deus. E procura e não sabe quem é Deus, e não acha Deus. E a vida dele é um inferno, porque tem que achar o sentido da vida. E não acha Deus. É como o Ciorana. O Ciorana acredita em Deus e fica se lamentando, uma vida, né, autodestrutiva, assim. E eu sei que a gente está lendo, eu nunca vi a peça de teatro, gostaria de ver, né? Mas eu li a peça de teatro, né? Mas a impressão que a gente tem com a leitura, se fosse fazer um filme, né? Tem um sujeito lá sentado no chão, assim, e angustiado, não consegue ver Deus, e a lente vai se ampliando, né? A câmera vai se distanciando, assim, e vocês primeiro estão focados só na cara de desespero do cidadão, de repente que vai aumentando, e quando vocês olham, ele está morrendo, ele vai morrer, ele nunca vai descobrir Deus. Quando termina a última cena da peça de teatro, tem um anjo enorme do lado dele, enorme, assim, para trás. Ele nunca se virou para olhar. É como o conto do Kafka, né? A lei, que o sujeito quer saber o que é a lei, morre na frente de um portão e tem um guarda, ele nunca se digna a perguntar, vem cá, eu não posso entrar, ele não fala nada, o cara é tão forte que ele não quer nem arriscar, ele fica lá e morre. Esse sujeito morre e tem um anjo atrás dele. A gente, hoje em dia, é desesperado com
cursos de filosofia sendo fechados, uma cátedra na Alemanha, a cátedra de Freiburg, de Heidegger, uma das cátedras mais famosas da universidade alemã, né? Fechada. Né? Quando o professor que ocupava a cátedra não ocupa mais, eles fecham a cátedra. Os cursos de filosofia sendo fechados. E a gente não sabe mais cadê a filosofia. Eu digo assim, não se desesperem, é só reaprender o olhar. Só reaprender o olhar. E quando vocês tiverem um prédio inteiro, e a filosofia foi expelida da universidade, porque ela foi colocada assim, lá perto das ciências humanas, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, como se a gente tivesse um compartimento, um quartinho nosso, né, que sobrou lá. Faculdade de Filosofia. O que faz o filósofo da física? Pô, não é a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas? O que faz o cara da física? O filósofo da matemática está nas Ciências Humanas? Então, quando ele estiver lá no quartinho, e quando ele pegar a cadeirinha dele e botar ele para fora da sala, e fechar os departamentos de filosofia, e disserem assim, agora é tudo ciências humanas. Tudo é ciência, para que filosofia? Aí a gente vai olhar assim e vai dizer assim, o que foi descartado não foi eu mesmo. O que foi descartado foi minha sombra. E a minha sombra foi produzida pela auto-interpretação que vocês fizeram de mim, pela crise que vocês viveram. Eu não sou isso. Eu sou toda a universidade. Obrigado. Os debates. Nos deixou sem fôlego aqui com esse final. Bem, está aberto, pessoal. Questões, reflexões, provocações, elucidações. É complexo, né? Alguém gostaria de fazer uma primeira pergunta? Qualquer pergunta, não se preocupem que todas as perguntas são ótimas perguntas sempre, né? Eu pensei, assim como acho que todo mundo, muitas coisas, enquanto tu ia falando, né? Vou só ir lançando aqui algumas, então, para a gente conversar um pouco. Claro que eu pensei primeiro nas nossas escolas, pensando um pouco mais no nosso movimento organizacional, né? E o quanto ele se comunica, né? com o que tu está trazendo. E pensei também que se a filosofia... Se quando a gente conseguisse ou conseguir juntar tudo isso de novo, né, a gente está fazendo filosofia, né, seria uma outra filosofia, porque a gente juntaria ou juntará, ou estamos começando a juntar assim em duplas, em trios, né, nas áreas do conhecimento, com o que a gente conseguiu aprofundar de especialidade também, né? Então, essa filosofia, se bem eu também entendi, dessa ciência geral, dessa teoria geral, ela tem um olhar, né, sobre o mundo, mas que não é propriamente um olhar que consegue conectar todo o nível de especialização de cada um desses fragmentos. Sim. Sim. E essa conexão que a gente busca fazer agora, através de alguns experimentos, né, ela se dá baseada num determinado nível de especialidade do conhecimento que se esgota, porque já não consegue mais dar conta do objeto só com aquela área, e tu busca outra para compreender. Mas essa conexão total seria uma filosofia, mas com base num conhecimento muito mais especializado. Não sei se você está me entendendo. Sim. Assim, o que eu fiquei pensando alto aqui. São duas questões, obrigado pela questão. São duas questões um pouco diferentes, né? Uma é o que é essa pesquisa geral. O que é interessante é assim, primeiro, quando eu conecto duas áreas na pesquisa interdisciplinar, isso a gente sabe quando a gente faz isso, né? Eu nunca posso conectá-las diretamente. Eu tenho que construir, de algum modo, uma grade conceitual mais abrangente para poder ligá-las, né? Isso mostra que, quando vocês unirem tudo com tudo e fizerem uma pesquisa bem geral, né, o que vai emergir aí não é uma soma de partes. Na verdade, o que vai ressurgir o que vai ressurgir é o tipo de problemática da filosofia que a gente esqueceu. Deixa eu dar um exemplo bem específico. Os físicos estão começando a se dar conta disso. Pensa assim, quando um cosmólogo faz uma teoria, ele é um físico. Ele quer abarcar o universo inteiro. Essa pesquisa, estou dizendo, isso é uma pesquisa filosófica, né? Como é que a gente se dá conta de repente, começam a surgir problemas aí? É que o pesquisador, o físico, faz parte do universo.
Ele não está fora do universo, não. Ele faz parte do universo. Então, uma física que é realmente uma física que trata o universo como um todo, tem que tratar o próprio pensamento. Isso é uma coisa muito estranha. Porque o físico está fazendo uma teoria do real. E agora ele vai começar a se meter com epistemologia, que é a teoria do conhecimento, lógica. O que tem a ver isso? Os problemas filosóficos que foram esquecidos, ocultados, estão renascendo. Então, eu não digo assim que um prédio da interdisciplinaridade, por exemplo, né, vai ser a junção de peças em que vai se fazer pesquisa filosófica, mas ele é o começo de um dar as mãos, em que quanto mais vocês ampliam a pesquisa, quanto mais vocês se aproximam do topo na pirâmide ali, mais a especificidade dos problemas filosóficos renasce de novo. Então, é mais ou menos isso. Né? A outra parte da pergunta, que é muito interessante também, é a seguinte, que é uma espécie de paradoxo. Né? Parece que, ao fazer uma pesquisa universalíssima, filosófica, a gente vai perder a especificidade. O filósofo vai começar a falar blá, 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 porque não conhece mais nada. Isso é uma objeção muito boa, porque isso é um risco mesmo. Né? Mas a gente pensa isso assim porque a gente pensa como se a especialização e a generalização fossem excludentes. Num primeiro momento parece que é. Né? Parece que é uma posição em que quanto mais cresce a especialização, mais diminui a generalidade, vice-versa. Mas isso nem sempre é assim. Às vezes as coisas vêm juntos. Deixa eu dar um exemplo. Alguém que está trabalhando com neurociência, por exemplo, e começa a trabalhar com uma área muito específica da neurociência, e vai trabalhar com redes neurais, e vai não sei o que, ele vai ser um ultra especialista, mas se ele tiver um olhar filosófico, ele vai descobrir que a mesma estrutura em rede, ontologia de relações, que ele vê e que ele estuda no cérebro, é a estrutura do universo inteiro. Isso parece paradoxal, mas não é paradoxal. E quando eu vejo de modo bem visto, eu posso ao mesmo tempo ser um ultra especialista e ao mesmo tempo um generalista. E o generalista ser ultra especialista. Mas isso muitas vezes não funciona, é verdade. Às vezes pode ser o contrário. Mas aí é justamente quando não funciona. Quando o sujeito fica só generalista. Ou quando ele fica só especialista. Se ele fica só especialista, ele deixa de ser uma pessoa, de certo modo. Porque ser pessoa, de algum modo, é se colocar numa posição de totalidade. Se ele é muito generalista, ele perde o refinamento, ele perde a capacidade de análise, etc. Ele também empobrece. Né? Então, o melhor seria... Só que não é fácil. Isso é como a construção da verdadeira interdisciplinaridade. Não é só ligar, é encontrar um modo de fazer corretamente isso, o melhor. Né? Isso não é fácil. Né? Esse casamento de especialização e generalidade é difícil de fazer. Cheio de meandros e de possibilidades de erro. Né? Mas é um desafio que vale a pena. E isso não é o mais interessante é que isso não é eu que estou dizendo. Não é eu que estou dizendo para vocês a interdisciplinaridade. É as ciências que estão ficando cada vez mais conectadas. Eu não estou como alguém interessado, porque gosta da filosofia, interessado no renascimento da filosofia, dizendo, façam isso. Eu estou simplesmente descrevendo um estado de coisas. Vocês estão redescobrindo a filosofia. O erro é que a gente não sabe mais o que é filosofia. O Smolin, que é o físico, eu acabei de falar para vocês, que trabalha com... Ele começou a descobrir que a pesquisa dele tinha conexão com filosofia, e ele queria saber o que era filosofia. E aí a ideia que ele teve é procurar o maior especialista em filosofia da física, porque é muito próximo da pesquisa que ele faz. Ele imaginou, esse vai saber me dizer a conexão entre física e filosofia, e ele vai me saber introduzir na filosofia. Ele sentou com o filósofo da física, e o Smolin descobriu, para a estupefação dele, que tudo que o filósofo da física fazia, ele já sabia, que era física. E que o que é na filosofia mesma, ele não sabia dizer. E o que é na filosofia mesma, ele sabia que o filósofo da física não sabia dizer, porque o Smolin tinha lido Leibniz. Ele conhecia Leibniz, ele sabia mais ou menos o que era, para onde era a filosofia.
Isso é crise da filosofia. Então, vocês estão redescobrindo a filosofia. A gente pode dar outro nome. Aí a gente chama de interdisciplinaridade, chama de transdisciplinaridade. Né? Eu prefiro trans porque eu não sou do Inter. Né? Ou então trans porque trans dá mais a ideia de que a gente tem que fazer uma nova rede conceitual para casar. Mas, no fundo, isso é filosofia. Não é filosofia pura. Na verdade, é um começo de mão dada à filosofia. É uma via que está indo para a filosofia. Tem uma questão ali, eu vou passar. Eu só vou fazer 3 comentários para não perder assim do que tu falou, que eu achei bem, primeiro, muito interessante a abordagem dessa questão do objeto na filosofia. Nunca tinha pensado nisso. De onde é que está saindo a ciência cognitiva? Então, achei super interessante. E fiquei pensando só nisso que tu falou agora também, do generalista e do especialista. Eu acho que parece que com o grau de profundidade que a gente conseguiu com a especialidade, a gente vai encontrar o uno de novo, sim, né? Sim, exatamente. Porque se esgota, e aí tu vai lá e vê que tu encontra. E só uma questão que eu acho que é importante a gente falar da formação, né? Como a nossa formação também é importante para que a gente possa abrir, ampliar essa perspectiva, né? Mas tem uma questão lá. Muito obrigado pela exposição, Eduardo. Eu sou também professor de filosofia, temos formações diferentes. Né? E, então, para aprofundar talvez a discussão, eu gostaria de contemplar uma outra perspectiva, mas rapidamente dito, e começando pela sua afirmação inicial, que eu compartilho, mas gostaria de olhar de outra maneira, ou seja, eu não estou completamente convencido que tem uma simetria entre interdisciplinaridade e filosofia. Sim. Talvez interdisciplinaridade é um outro nome para a filosofia e, de fato, eu costumo não usar muito, ainda mais que na minha formação francesa, estruturalista, a filosofia já era interdisciplinar. Desculpa. Então, não sendo interdisciplinar por essência, não? Eu me pergunto sobre a sua diagnóstica da evolução da filosofia, que me parece um pouco confirmar a ideia que a filosofia está morrendo, de certa forma, porque está sendo tomado, sua casa, como você argumentou. Uma outra perspectiva poderia ser que a filosofia, desde o início da sua atividade, da sua prática, é constantemente em transformação. Sim. Ou seja, uma das razões pela transformação da filosofia é que é sempre a partir da filosofia que novas ciências nascem. E então, isso é uma perspectiva necessariamente histórica, que necessita uma certa teoria da história também de compreender isso, que inclui também a filosofia na própria transformação, porque o resultado é mais o mesmo, a mesmo que você apontou também, porque essa perspectiva talvez é um pouco menos preocupado, um pouco mais proativo na própria morte da filosofia, vindo pela sua transformação em outra coisa. Sim. Se isso for o caso, se a filosofia nunca era sempre a filosofia, como estamos um pouco lamentando que ela não é mais, o que devemos fazer em termos de ensino de filosofia? Porque ensinamos a história da filosofia de uma certa maneira em que a filosofia, finalmente, lembramos a nossos alunos que a filosofia praticava muito, coexistia muito com as ciências, mas isso não é mais o caso. Isso não é porque a filosofia era mais ontológica numa época que ela é hoje. Me parece que, de fato, ela era outra coisa. Ela era ciência, ela
talvez é uma ciência que não se reconhece como uma ciência. Então, a minha pergunta é: o que você acha que é o papel da filosofia nesse momento interdisciplinar? Porque você refletiu muito, você comentou muito sobre o que as ciências que estão sendo cada vez mais interdisciplinar não estão vendo no que diz respeito à filosofia. Mas o que é o papel da filosofia, ou essa transformação que é algo que a filosofia mesmo não conhece? O que devemos ensinar a nossos alunos e o que podemos esperar da filosofia? Na verdade, eu concordo contigo. Eu não estou dizendo que a síndrome da casa tomada, essa interpretação da filosofia é a posição que eu defendo da filosofia. Não. A minha posição é muito próxima da tua. É o entendimento clássico da filosofia. A filosofia é uma pesquisa que não se distingue diretamente da ciência. Na verdade, é uma ciência universal. Tudo bem. Mas a síndrome da casa tomada é o seu tempo aprendido em conceitos do Hegel. Quer dizer, é um sintoma da nossa época. É o modo como a nossa época vê a si mesma e a filosofia nela. Isso é só uma descrição. Deixa eu mostrar que isso é uma verdade para vocês. O Fichte, um filósofo na época lá do idealismo alemão, né, dizia o seguinte, século XIX, lá, começo do século XIX, dizia o seguinte: a filosofia, num texto dele famoso, a filosofia é uma ciência. Disso ninguém duvida. Todo mundo está de acordo, não precisa nem tratar disso. E aí depois segue. Agora eu pergunto o seguinte: se eu fizer nesse auditório essa afirmação, a filosofia é uma ciência, vocês aceitariam isso? Esse auditório não aceitaria isso. Por que esse auditório não aceitaria isso? Porque ele fez uma certa interpretação do destino da filosofia. Fez uma certa interpretação. A cultura lê a filosofia de um certo modo, porque ela foi muito influenciada pelo fisicalismo, quer dizer, muito influenciada pelo fisicalismo, reduzir a natureza à máquina, e pelos dualismos, que levaram ao impasse. Então, quando depois Heidegger, filósofos, conceituam isso, eles estão só elevando ao pensamento aquela interpretação que, no fundo, a sua cultura já fez. Então, eu não estou concordando com entende, com esse colapso da filosofia. Mas esse colapso da filosofia, a descrição desse colapso, ao mesmo tempo, é uma resposta para a tua segunda questão: o que fazer hoje? E eu acho que o que nós devemos fazer hoje é exatamente o contrário do que o filósofo faz. Porque o contrário do que o filósofo faz normalmente é dizer o seguinte: estamos sendo atacados. Estamos sendo atacados. Os departamentos estão sendo fechados, por exemplo. As verbas estão diminuindo. Nós estamos perdendo cada vez mais legitimidade. E eu digo, vocês se sentem assim porque vocês compraram uma autoimagem que a cultura legou para vocês. Tenta fazer o movimento inverso. Façam, divulguem e comemorem o avanço das ciências sobre essa filosofia diminuída. Porque ela não é a filosofia verdadeira. E quanto mais avançar as ciências, quanto mais elas forem ocupando todos os ambientes da universidade, mais elas vão ser forçadas a fazer de novo filosofia. Como se a filosofia renascista cinzas aí, quer dizer, o movimento é contrário, entendeu? O movimento não é de luta contra aqueles que atacam a filosofia, porque a filosofia não é atacada. Vamos dizer que fecha o departamento de filosofia. Qualquer um de nós, filósofos, eu tenho colegas aqui, vários colegas, aliás, agradeço a presença, né? Qualquer um de nós pode ir para qualquer departamento da universidade e apontar com o dedo os problemas que inerem a qualquer área. Porque não há nenhuma área do pensamento imune a problemas filosóficos. Porque o todo reverbera em todas as partes. Eu vou encontrar ele em todas as partes. Então, como é que eu faço para redescobrir a filosofia? É só reensinar o modo de ver a filosofia, reensinar a filosofia. Estou de acordo que o modo correto de filosofia é exatamente o que tu estás defendendo, eu concordo com isso, né? Mas eu acho que, de algum modo, não é essa
Não é isso que a nossa tradição, a nossa cultura entende por filosofia. Ela entende por filosofia aquela coisa pequenininha que está lá no Departamento de Filosofia e Ciências Humanas, que é parte das ciências humanas, sabe-se lá fazendo o que lá? Ele é alguma coisa que, se vocês excluírem todas as ciências naturais, e depois excluírem todas as ciências humanas, está do lado das ciências humanas. Mas o que é isso? Essa migalha aí, a gente pode dar para o primeiro, como é que se diz, para o primeiro predador que vier. A gente não vai perder nada com isso. A filosofia nunca foi predada. Ela não pode ser predada. Mas então por que os filósofos pregaram a morte da filosofia? Heidegger, Wittgenstein e Cioran. Porque, de algum modo, eles assimilaram essa imagem da filosofia, no seu próprio modo de ver. Então, eu acho importante nós, como filósofos, de algum modo, detectarmos esse impasse em que a gente mesmo se colocou, para poder rever a nossa relação com as ciências. E, quando olhar para o aluno, não olhar para o aluno como se ele estivesse fora da filosofia. Olhar para o aluno como alguém que já está fazendo filosofia, mas não sabe. Não só porque a filosofia está em tudo, mas porque ele já está começando cada vez mais, não só a descobrir problemas filosóficos na sua área, mas começar a descobrir os colegas, né? As áreas vizinhas. E quanto mais ele for generalizando, mais fácil de ver vai ser a filosofia de novo. Então, eu não acho que a interdisciplinaridade seja a filosofia, mas ela é uma via filosófica, seguramente, né? E ela é o renascimento dos problemas da filosofia. É muito mais fácil ver um problema de filosofia numa aula de interdisciplinaridade do que numa pesquisa, às vezes, filosófica muito assim, estreita, né? Que a gente faz numa área, não sei, né? Ou só a história da filosofia, por exemplo, que a gente faz, às vezes, também. Né? Seria mais ou menos a minha resposta. Então, eu concordo contigo, mas a síndrome da casa tomada não é o que eu desejo para a filosofia. De alguma maneira, uma descrição da autoimagem que nós construímos na nossa cultura da filosofia, que foi reverberada nas teorias filosóficas, e da qual a gente tem que se libertar. Mais ou menos essa. Não sei te respondi, não, mas eu agradeço. Sim. Tem outras questões também sobre essa mútua contribuição entre ciência e filosofia, que é um pouco a leitura do que o Thomas Kuhn faz da relação entre filosofia e ciências particulares, né? Cada ciência nova que surge é, no fundo, constituída por um revolucionário. O revolucionário é o filósofo. O Thomas Kuhn explica assim, ele diz que a ciência tem períodos normais e períodos revolucionários. Quem faz a revolução é um cientista muito desafiador. Assim. Ele não é aceito pelo grupo, porque o grupo é conservador. Ele é expelido do grupo. Para onde vai ele? O mais loucão da área que está revolucionando vai para onde? Eu brinco com os alunos, né? Vai para a filosofia, cara. E na filosofia, por que vai na filosofia? Porque a gente aceita um nível de radicalidade da dúvida que o conservador não vai aceitar. Então, a gente está numa aula filosófica, tem Nietzscheano, Kantiano, Hegeliano, tudo brigando um com o outro. Às vezes, um aluno diz que o que o outro faz nem filosofia é, mas estão todos na mesma sala de aula. Então, o Thomas Kuhn vê assim, a sala de aula filosófica é o lugar para onde a gente vai na pesquisa de ponta, e depois a gente volta para o laboratório. O prédio interdisciplinar, no fundo, pode ser isso. Ele pode ser só um fluxo. É o lugar para onde vai o cara que está inovando. Ele vai lá, fica um pouco, depois ele volta. E vai e fica um pouco. Filosofia, no fundo, é isso. É um nó um pouco mais central na rede. E, ao mesmo tempo, a rede toda. Né? Não sei se... Obrigado. Então, estaremos comemorando, depois de ser expulso da FFCH e convidado a se encontrar no prédio novo da cidade. Eduardo, parabéns pela tua palestra, agradeço. Tem uma tese na Universidade Federal da Bahia, do Américo Sommermann, que ele tenta fazer o estado da arte da interdisciplinaridade. Ele analisa parte, então, de teses na área da educação, da saúde e do ambiente. E aí, para isso, nos pressupostos, ele faz uma análise do conhecimento europeu dos últimos 2.500 anos. E aí, então, ele vê lá o conhecimento mitológico, a razão grega,
a razão teológica e o conhecimento científico, inclusive mostrando que um vai negando o outro nos seus ritos, enfim. E aí ele afirma que a interdisciplinaridade, quiçá a transdisciplinaridade, seria a razão contemporânea. Como é que tu vês isso? Eu acho muito interessante. Tem um problema filosófico, mas aqui aí é pesado demais para tratar assim, né? Mas tem um problema filosófico muito interessante, que é o seguinte: de onde surgiu essa leitura da natureza máquina? Surgiu do platonismo experimental. O que é o platonismo? O platonismo é uma teoria, uma compreensão matemática da natureza. Tudo bem. Mas o que é matemática? Matemática é um tipo de racionalidade que pré-determina tudo que cai sobre ela. O Platão tardio, o Platão no Parmênides, no diálogo Parmênides, faz uma crítica da teoria das ideias. E por isso que eu faço uma diferença entre Platão e platonismo. Tem um artigo, fazendo propaganda, né? Tem um artigo que é Platão e Platonismo, que eu publiquei, que é sobre isso. A física matematizada, na verdade, é o platonismo. Platão critica o platonismo no Parmênides. E ele vai desembocar no final da vida dele, no Platão tardio, no Filebo, por uma teoria em que emerge de algum modo um outro tipo de racionalidade. Vários dialéticos lutaram com isso. Por exemplo, Hegel dizia que essa razão determinante é um subsistema dentro do que ele entendia por... Ele chamava isso de entendimento. Dentro de um sistema mais abrangente, uma concepção de racionalidade mais abrangente, que ele chamava de razão. Então, isso é um problema filosófico altamente interessante. O que a gente sabe, ou tende a aceitar, é o seguinte: de algum modo, esse conceito ampliado de racionalidade é um conceito mais enfraquecido de racionalidade. Deixa eu dar um exemplo. Se a gente segue um sistema lógico, o sistema lógico pré-define tudo que ocorre no discurso, no pensamento, e vocês nunca vão gerar contradições. É só seguir as regras da lógica formal, nunca vai emergir um pensamento contraditório. Ora, a gente sabe que na linguagem há contradição, né? Então, a linguagem informal opera sob uma lógica que permite contradições, mesmo que diga que devem ser superadas as contradições. Então, de algum modo, essa racionalidade mais abrangente é uma racionalidade enfraquecida. Agora, o que é isso? E isso tem a ver com o fato de, por exemplo, para usar matemática para lidar com sistemas complexos, eu tenho que usar outro tipo de matemática. Não é a matemática dos sistemas da física newtoniana, por exemplo. Eu começo a usar cálculos de probabilidades. Provavelmente cálculo de probabilidades não funcione. Deixa eu dar um exemplo. Não dá para matematizar sistemas complexos em economia. A crise de 2008, em grande medida, tem a ver com isso. A confiança em modelagem matemática não funciona. E nem o cálculo de probabilidades funciona, porque o cálculo de probabilidades supõe que as possibilidades são pré-definidas. E o mundo em que vocês vivem no dia a dia não tem possibilidades pré-definidas. Mas ele também não é irracional. Mas que coisa é essa? E isso aí já preocupava os antigos, né? Então, é um tema que tendo a concordar inteiramente, né? Nessa linha de... O problema é dizer assim, o que é isso? Né? O que é essa racionalidade, né? Ampliada, né? Mas agradeço muito a pergunta. Né? Bom, então, acho que as questões com certeza permanecem, elas não se esgotam. Agradeço muito a todos pela presença, as perguntas ótimas. Né? Muito bem, acho que elas só nos instigaram mais ainda, Eduardo, e também foram esclarecedoras, né? Acho que todos te agradecemos, então, né, pela brilhante explanação, e provocativa explanação também. E já anunciamos, então, o próximo fórum, que é no dia 25 de novembro. Né? O tema vão oportunamente tomar conhecimento pelo site, então, e pelas divulgações. E queremos te agradecer, então, novamente, por essa brilhante contribuição. Obrigadão.